Viva a Terceira! Viva o Partido Socialista! Viva os Açores! Viva o nosso futuro Primeiro-Ministro António Costa! Viva Portugal! Caras amigas e caros amigos, começo, naturalmente, por saudar todos os presentes, mas permitam-me que, em especial, dirija uma palavra de saudação e de agradecimento ao nosso líder do partido nos Açores pelo convite que me dirigiu e pelo trabalho que está a fazer honrando a história do PS na nossa região. Permita-me também que individualize um camarada que é hoje, como no passado foi, um dos grandes bastiões da obra do Partido Socialista, do rigor que transmitimos à governação regional e que hoje é também um dos corresponsáveis por nós sermos uma região financeiramente equilibrada, uma região que se orgulha da sua gestão, uma região que é um modelo para a gestão de todo o país, o nosso camarada Sérgio Ávila. Quero também saudar os nossos camaradas Ala Menezes e Roberto Monteiro. O Roberto, nosso mandatário na Ilha Terceira. Eles também fazem parte da obra que estamos a fazer por toda a região. Eles também fazem parte deste núcleo de resistência a favor do desenvolvimento e do progresso dos Açores que o Partido Socialista desempenha na nossa região contra ventos e marés, quando esses ventos e essas marés não são boas para os Açores e vêm de Lisboa. Permitam-me também que saúde o nosso mandatário regional, professor Avelino Menezes, um mandatário também que representa a alma da Ilha Terceira, que representa os Açores da modernidade e que representa uma das maiores apostas do Partido Socialista nesta eleição para a Assembleia da República. O valor da ciência, da educação, da cultura e da qualificação na preparação do país para os novos desafios. E permitam-me que faça também um destaque para a nossa candidata Lara Martinho, que testemunhei nestas últimas semanas em campanha eleitoral com ela. A sua competência, o seu bom senso, o seu dinamismo, reconhecidos por todos. Agora é a hora dos terceirenses lhe darem a força que precisa para defender melhor a Terceira, para defendermos todos melhor os Açores. E uma palavra para aquele que nos prende nesta eleição e que nos motiva nesta batalha e que nos lidera no sentido da modernidade e da reposição da justiça e da esperança no nosso país. O nosso camarada António Costa, o nosso eleito como Primeiro-Ministro de Portugal. António Costa não é um amigo de ocasião. Se ele já tivesse sido Primeiro-Ministro, não levava 3 anos
para pela primeira vez visitar oficialmente os Açores, como aconteceu com Passos Coelho. Além de um amigo pessoal de há mais de 30 anos, é um aliado com provas dadas. Tem a nossa confiança de sempre. E tenho a certeza que no próximo dia 4 de outubro nós repetiremos a vitória para a liderança do país que nesta mesma sala conseguimos e preparamos para a liderança nacional do Partido Socialista. Estamos hoje a viver um momento muito importante, não só para o nosso país, como também para a nossa região. Não nos conformamos e nos deixamos enfraquecer. Nós aqui lutamos, como em toda a história das nossas ilhas o fizemos. O país tem uma alternativa. Ou nos deixamos empobrecer, ou ganhamos confiança para mudar. Ou nos limitamos pela desconfiança, ou apostamos numa alternativa de confiança. Ou continuamos a ter lá quem só se lembra dos Açores em vésperas de eleições, ou voltamos a ganhar no Governo da República um aliado e um amigo para os bons e para os maus momentos. E não nos esqueçamos, a Terceira sabe disso, o Faial e o Pico também. Recordo quando ocorreu o sismo de 1998 no Faial e no Pico, e a primeira decisão de um governo do PSD, depois da saída do governo de António Guterres, foi cancelar uma transferência de 20 milhões de euros nesse ano para despesas de recuperação do sismo e impedir que a região pudesse ter acesso a um empréstimo de 30 milhões. E quando aconteceram as últimas catástrofes, como aqui foi dito, por exemplo, na freguesia do Porto Judeu, a primeira palavra deles foi: desenrasquem-se vocês, endividem-se, o problema é vosso, a autonomia é de vocês. A escolha deve ser uma alternativa de confiança. A vitória do PS e a formação de um novo governo liderado por António Costa. Como estamos, é que não beneficiamos. Governar e trabalhar nos Açores com este Governo da República é uma tarefa penosa. É como subir a montanha do Pico ou até a Rua do Galo com um saco pesado de areia às costas. Caras e caros amigos, estávamos no governo quando eclodiu a crise financeira em 2008 e 2009, cujos efeitos também não conseguimos evitar em Portugal, tal como em outros países governados à esquerda ou à direita. Efeitos esses que resultaram numa insuficiência orçamental que também penalizou gravemente a nossa região. Todos aprendemos com isso, a começar pelo Partido Socialista. E todos também aprendemos com os erros que se seguiram do governo do PSD e do PP nestes últimos 4 anos. E que, apesar de uma redução geral das taxas de juros na Europa, apesar de uma redução enorme do preço do dinheiro, do preço das matérias-primas, da facilitação do crédito, das novas políticas do Banco Central Europeu, do crescimento das nossas economias de referência e da diminuição do desemprego na zona euro e na União Europeia, os resultados da austeridade excessiva e da governação desastrada
do PSD e do PP mostraram que íamos morrendo da cura. Basta ver o crescimento da economia portuguesa. Crescemos metade do que a vizinha Espanha e crescemos, imagine-se, menos do que o país em pior situação da Europa, crescemos menos do que a Grécia. E basta ver o desemprego de cuja descida tanto falam. Apesar do efeito da imigração na descida da taxa de desemprego, apesar da diminuição geral do desemprego observada em toda a União Europeia, a verdade é que o desemprego em Portugal está acima da média da zona euro. O desemprego em Portugal está acima da média da União Europeia. E a taxa de desemprego em Portugal é a sexta mais elevada entre os 28 países da União Europeia. Como pode este governo entender um sucesso quando cresce menos do que os outros na economia e cresce mais do que os outros na população que se mantém desempregada? Caras e caros amigos, podemos dizer hoje que demonstramos com o nosso trabalho, com a nossa persuasão, que há outro caminho que pode ser feito. Com o apoio de economistas prestigiados, de diversas sensibilidades políticas, incluindo entre este grupo o nosso vice-presidente do governo, Sérgio Ávila, provamos que é possível fazer com confiança outro caminho. Um caminho que alivie os sofrimentos dos portugueses, que alivie o sofrimento das crianças, dos idosos, das famílias que têm perdido rendimento, que têm perdido as suas casas, dos idosos que têm perdido as suas pensões, impedindo-se assim de ajudar os seus filhos e dos seus netos e obtendo, com essa política alternativa, melhores resultados. Demonstramos que há outro caminho que pode ser feito, abandonando a austeridade cega e destrutiva do PSD e do CDS, não embarcando, é certo, em aventuras extremistas que nos excluam da nossa condição de país da União Europeia e da União Económica e Monetária, não nos conformando com o que está mal, não nos comprometendo com o que sabemos que não é possível fazer, defendendo o que tenha sido bem feito por este governo do PSD-PP, mas alterando e desfazendo o muito que tem sido mal feito, o muito que tem penalizado as empresas, o emprego e as famílias no nosso país. Demonstramos que há outro caminho, apostando num modelo que não descura a coesão social, que aposta no conhecimento, na inovação, investindo igualmente no que podem ser as nossas vantagens comparativas, seja no turismo, seja na nossa vocação agrícola, seja na economia do mar, seja na qualificação dos recursos humanos, utilizando a democracia, reforçando a descentralização, valorizando o diálogo, a concertação com as associações, as autarquias, as regiões, as universidades, os saberes, as tradições, a modernidade e as dinâmicas intergeracionais para unir e mobilizar Portugal. Com o PS no governo, há um novo caminho em que confiamos e para o qual pedimos a confiança dos portugueses. E é para isso e por isso que contamos ter uma grande vitória eleitoral, não só nos Açores, como por todo o país nas próximas eleições. Estabelecemos um compromisso claro e solene com os açorianos, o de defender, com a firmeza de sempre, os Açores e de o fazer sem outra limitação que não seja o limite das nossas próprias
forças. Os candidatos do PS Açores são homens e mulheres de liberdade e em quem os açorianos podem confiar. Ao contrário dos candidatos do PSD, não assinamos nenhum documento a garantir que votaremos a favor ou contra tudo o que nos mandarem, seja ou não em prejuízo das nossas ilhas. Os candidatos do PS pelos Açores, foram escolhidos pelos socialistas açorianos, ao contrário dos candidatos do PSD Açores, onde foram proscritos e escolhidos os que Passos Coelho mandou serem. Quem votar em nós não só saberá o que pretendemos, como saberá a quem devemos. Ao contrário do PSD, os candidatos do PS não são candidatos por conta de outrem. São candidatos por conta dos Açores, eleitos para dizer sim aos Açores e, sempre que necessário, não pelos Açores. Estaremos em defesa do que o Parlamento açoriano tiver como proposta, se ocorrer uma revisão constitucional ou estatutária. Estaremos em defesa da autonomia e da suficiência financeira, se houver lugar a alterações na Lei de Finanças Regionais. Estaremos em defesa dos direitos dos cidadãos e da dignidade no Estado, na adequação e garantia da prestação de serviços, dos serviços do Estado na região que se têm vindo a degradar continuamente. Sejam eles na área da justiça, das finanças, das missões das Forças Armadas ou de segurança, da segurança social, da rádio e televisão públicas, dos serviços de justiça. Não descuraremos a defesa das instituições tuteladas pela Administração Central e que se confrontam com dificuldades, como por exemplo no caso da Universidade dos Açores. Não permitiremos que o Governo da República descuide as suas obrigações de defesa da região, em áreas como nas políticas destinadas à agricultura ou nas políticas de pesca ou outras. Não consentiremos que a nossa região seja ignorada em aspectos fundamentais, como os da cogestão e participação nos benefícios da exploração do Mar dos Açores, da exploração de um mar que acrescentamos ao nosso país. Não permitiremos que aqueles que, sendo doentes e têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, continuem ostracizados e sejam lá tratados como se não fossem portugueses. Os açorianos sabem de que lado sempre estaremos. Sabem que eu, como todos os nossos candidatos, não tememos nem nos deslumbramos com as cadeiras de São Bento, sejam elas no Governo, sejam elas no Parlamento. Onde estivermos, estarão sempre os Açores, estarão sempre os açorianos em primeiro lugar. Há uns meses, a coligação não fazia outra coisa do que dizer que o Partido Socialista não tinha propostas, apesar deles próprios nunca terem apresentado as suas propostas para os próximos 4 anos. Depois, quando as apresentamos, acompanhadas das respectivas contas, não houve proposta, não houve medida, não houve programa ou ação que o PS tivesse anunciado, que a coligação não tivesse dito que eram propostas despesistas. E agora, o que se vê?
a coligação a recusar confrontar as suas contas, se é que as tem, e a omitir o que fará, como gato escondido de rabo de fora, no corte, por exemplo, dos 600 milhões de euros de pensões e reformas que querem retirar aos idosos e que já declararam ser assim a Bruxelas. É esta coligação que, dia após dia, à medida que vê que não vencerá as eleições, promete tudo a dobrar. Tudo o que nos tinha criticado, agora promete a dobrar. Tudo o que tinha dito que era impossível fazer, agora promete tudo a dobrar. Nos Açores, durante 4 anos, fizeram 0 em agricultura, agora prometem tudo. Fizeram 0 na área das pescas, agora prometem tudo. Deixaram apodrecer o serviço de televisão pública na região, agora preparam-se para prometer tudo. Não ajudaram a região no investimento externo, nem na captação de novos mercados de exportação. Não tarda ainda que prometam tudo. É preciso ter confiança em quem merece a nossa confiança e em quem não nos tem enganado ao longo destes últimos 4 anos e nos quer enganar de novo ao longo deste último mês até ao dia das eleições legislativas. Por isso, caras amigas e caros amigos, é possível votar no Partido Socialista com a confiança de sempre. Também por isso, tenho a certeza que vamos ter uma grande vitória eleitoral nos Açores, uma grande vitória eleitoral nos Açores e uma grande vitória no país, tendo António Costa como um primeiro-ministro amigo dos Açores à frente dos destinos de Portugal. Viva os Açores, viva Portugal, viva o Partido Socialista!